A gente vai falar de princípios básicos no design, mas de uma forma mais específica com a tipografia, tá? Então, o primeiro princípio, que foi o princípio que eu falei pra vocês, é o princípio de quê? Da proximidade, tá? Então, o nosso olho, ele tende a entender que isso aqui é uma coisa só, tá? Isso aqui é uma coisa só, certo? Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Isso aqui é uma coisa só. Por causa do princípio da proximidade. Então, deixa eu dar um exemplo do que não é o princípio da proximidade, tá? Então, eu vou colocar um pouco mais pra cima para vocês entenderem. Eu vou ter o meu logo bem aqui em cima. Esse gold, esse blend aqui vai ficar bem aqui embaixo. Isso aqui também vai ficar bem aqui embaixo. Tá vendo como o seu cérebro automaticamente ele olha e fala: nossa, umas coisas meio solta, né? Parece que tá desorganizado. Esse é o princípio da proximidade, tá, pessoal? A proximidade, ela vai dizer pra nós que o nosso cérebro nos diz que essas coisas são coisas que não estão relacionadas, não fazem parte do mesmo assunto, certo? Mas quando a gente aproxima, até o logo pode ficar afastado, tá? Porque é uma coisa diferente. Mas eu, por exemplo, esse blend aqui, eu tenho que colocar pra cá. Aqui eu já vejo como uma coisa só. Aqui a sua manhã só está completa com Nescafé. Aqui já tá pronto. Esse é o primeiro princípio da proximidade, tá? Qual é o segundo princípio que a gente tem da proximidade? Não, o segundo princípio do design é o princípio de contraste, tá? E daí a gente vai falar sobre cor, né? E sobre muito mais além da tipografia, mas eu vou dar o exemplo da tipografia aqui pra vocês. Vocês estão vendo que pra mim destacar isso aqui, que pra mim destacar essa parte do blend, né? Eu precisava usar uma cor diferente. Mas se eu usasse essa cor aqui, se você usasse essa cor aqui, não dá pra ler nada, certo? Então isso aí é estudo, por exemplo, o branco até dá pra ver, mas eu tenho que me esforçar muito. Então esse é o princípio do contraste, certo? Se eu quero dar muito contraste, eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei ali o blend, ó. Mas eu não vou ter o contraste da coisa mais premium, né? Do gold, né? Então eu coloco essa corzinha aqui e já dá um ar totalmente diferente pra arte, tá? Então esse é o princípio, basicamente esse é o princípio do contraste aí. Você pode utilizar, por exemplo, aqui, ó, nesse café, ele tem esse contraste aqui do vermelhinho, por exemplo. Então isso é muito importante para você aplicar em qualquer coisa que você for fazer dentro do Photoshop, dentro do design, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um fundo escuro, vamos supor que o meu fundo é escuro, tá? Então eu vou colocar aqui uma sombra. Vamos aplicar uma sombra. Aqui vamos usar um preto. E aqui o meu fundo é escuro, por algum motivo. Por aqui, ó, meu fundo é escuro. Tá vendo que eu não consigo ler nada? Eu só consigo ler o blend, porque o blend tá destacado e tá aplicado corretamente o princípio do contraste. Agora o gold aqui eu posso colocar outra cor, por exemplo. Ó, sua marca de Nescafé. E aqui o logo também eu posso mudar a cor para essa cor aqui. Então esse é o princípio de contraste, então é uma cor contrária. Qual o terceiro princípio que a gente vai ver agora, que é o princípio de repetição, tá? Então, quando eu faço o seguinte, ó, se eu utilizo aqui no título uma fonte que ela é claramente uma fonte serifa, tá? Ela tem serifas aqui, ó. Então ela tem aqui, ela tem aqui. Ela é uma fonte mais chique, tá? Se eu utilizar aqui na fonte de baixo uma fonte que não é serifa, não vai combinar. Esse é o princípio da repetição. Eu tenho que combinar as coisas e tenho que repetir elementos que eu já utilizei dentro do Photoshop, certo? Ou dentro do design em si. Então, se eu utilizei essa listrinha aqui e eu for colocar outra informação aqui embaixo, não vai fazer sentido eu fazer ela curva, por exemplo. Entendeu? Não vai fazer sentido, porque eu já estou utilizando um posicionamento mais reto, certo? Eu já estou fazendo esse posicionamento. Então, não vale a pena eu mudar uma coisa pela outra. 10 por meia dúzia. São princípios muito básicos aí pra gente estar entendendo. Eu tenho um último princípio agora. A gente falou de alinhamento. Não, a gente falou de proximidade, contraste e repetição. Agora a gente vai falar de alinhamento, exatamente. Agora nós vamos ver o princípio do alinhamento, tá, pessoal? Aqui, ó. Qual é o princípio do alinhamento? Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que seguir uma linha lógica, tá? Então, se eu tenho como base a palavra gold, tá? Eu decidi seguir pelo caminho de que eu vou sempre alinhar o que eu for fazer dentro da palavra gold,
Então, ele tá aqui dentro do quadrado, ó. Aqui, eu alinhei ele aqui dentro do quadrado, tá? Se eu começar a colocar, por exemplo, eu vou colocar esse blend aqui no meio, vou usar duas linhas aqui, vou deixar assim do jeito que tá e vou colocar assim. Isso aqui não tá alinhado nem aqui e nem na China, tá bom? Então, por exemplo, como é a forma que eu posso fazer para alinhar isso melhor e ficar de uma forma mais elegante, tá? Mais esteticamente legal. A gente vai pegar esse texto que tá em duas linhas e a gente vai colocar ele centralizado, tá? A gente vai centralizar ele aqui e vai diminuir um pouquinho até ficar menor aqui que o blend. Ó, como fazendo essa simples coisa já fica muito mais sofisticado. E aqui a gente pode aumentar a informação e basicamente é esse o princípio de alinhamento, certo, pessoal? Então esses são os princípios que a gente pode seguir aí básicos pra gente começar a estudar design, começar a se profissionalizar melhor, fazer uns negócios mais bonitinhos, tá? Essa arte aqui tem uma aula ao vivo no canal explicando como fazer a manipulação dela. Vocês podem acessar. E é isso, gente.